Bom, pessoal, time JS, chegamos no nosso quadro Acelerando Vendas, hoje com a Schulz. Temos aqui Juliano Galo e Wilson Saldanha, e a gente vai falar um pouco sobre produtos. E aí, minha primeira pergunta, Juliano e Wilson. A Schulz possui um portfólio robusto, com cerca de 900 SKUs, né? Vocês já falaram aqui sobre essa diversidade. No aftermarketing e presença forte nos produtos nos principais distribuidores. Como vocês garantem a qualidade e a abrangência para atender essas demandas de mercado? Bom, como a gente já comentou, a gente está no mercado OEM, né? Mercado original. E a gente iniciou lá no passado com os compressores, né? Os compressores de oficina, né? Os estacionários. E a gente vem aprendendo, né? Então a gente trouxe esse know-how dos compressores estacionários para o mercado de OEM original. E agora, para a reposição, a gente continua com esse aprendizado, né? Então a gente não esquece o que a gente já construiu até aqui e a gente traz toda essa bagagem aí junto para poder desenvolver um produto assim com a qualidade que a Schulz espera, né? Que os nossos clientes merecem, né? E não tem como a gente, por um lado, atender um mercado tão exigente como é o mercado original, né? As grandes montadoras do país, e oferecer algo diferente na outra ponta, né? Então a gente tem sistemas de qualidade, né? Sistemas de melhoria contínua, que são aplicadas sob medidas para o mercado de reposição, né? A gente também não pode copiar simplesmente, né? A gente tem que desenvolver isso, né? Então a gente tem essa responsabilidade, a gente desenvolve essas soluções da melhor forma possível, da medida exata, né? Que a gente entende como exato e vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então a gente tem um sistema de gestão de melhoria contínua muito ativo, né? Então a gente procura aprender com os eventuais erros ou não acertos totais, né? E colocar dentro de uma máquina para fazer isso sempre sair algo melhor, né? Não se esconder de um eventual problema ou de uma eventual dificuldade, né? Tá presente junto com os nossos clientes, como no caso vocês aqui, fazer a troca de informação e estar sempre desenvolvendo, sempre aprimorando o então, produto. O cliente pode esperar a mesma qualidade de um produto que é fornecido para a montadora, independente da diversidade de produtos que vocês têm em portfólio. Exatamente, né? A gente tem como premissa, né? A gente tem como meta interna valorizar essa marca que é a Schulz, né? Transformar ela cada vez melhor e mais participativa agora nesse mercado de reposição que é recente dentro da nossa história, né? A gente tem mais de 60 anos de história. A gente está há 12 anos, né? E o objetivo é sempre alavancar, né? É você que faz esse planejamento todo de testes, de produto, de qualidade? Sim. Nós estávamos no script, mas conta pra gente um pouco sobre esses testes de qualidade, de como é o seu trabalho nesse sentido de garantir esse padrão de qualidade Schulz. Então, posso dividir em duas etapas, né? A primeira é a manutenção contínua do que a gente já tem, né? Então, a gente não olha só para um lado de oportunidade, de lançamentos, enfim. A gente tem um sistema de manutenção, né, como eu estava falando, de melhoria contínua do nosso portfólio, então a gente bate muito forte nessa questão, né? Por exemplo, todas vamos dizer assim, as solicitações, por exemplo, de garantia, todas as dúvidas, sugestões, a gente controla isso, a gente transforma em dado, em indicador, eventualmente em ações, né? Então, há um acompanhamento. Por outro lado, a gente faz uma análise de mercado sempre, de oportunidades, né? Isso, o Wilson nos apoia no mercado, o Gustavo, os nossos representantes, trazendo oportunidades. Essas oportunidades chegam, né, lá na Schulz e a gente tenta desenvolvê-las, né? E aí é onde entra muito o know-how que a gente já tem, né? Então a gente faz um desenvolvimento sólido, faz uma homologação em campo, né? A gente busca fazer a gente já busca trazer um produto já maduro, né? Já com as premissas básicas de qualidade já atingida, e a gente só, durante a vida útil dele, fazer pequenos alinhamentos, né? Mais ou menos dessa forma que a gente trabalha lá. O Juliano, ele está sendo humilde na explicação dele, mas o trabalho dele é bem árduo quanto a isso, né? Toda a parte de desenvolvimento dos produtos, eles são desenvolvidos no Brasil. Mesmo os produtos que são importados, eles são desenvolvidos no Brasil por ele, inclusive. E segue alguns parâmetros e processos que são exigência da Schulz, né, como empresa. E aí ele segue esses parâmetros, aí sim vem para a homologação, é onde ele falou que eu ajudo ele. Muitas das vezes eu vou até alguma frota, que a gente já tem algum relacionamento.
aplicam essas peças em alguns veículos, acompanhamos durante um período essas peças. Elas têm alguns parâmetros de quilometragem e manutenção a serem atingidas, a gente acompanha isso, e aí sim essas peças são liberadas para venda, né, após essas aprovações, que às vezes ocorrem, às vezes não ocorrem, às vezes tem que ser feito retrabalho, né? E aí, quando é feito o retrabalho, demora um pouco mais, aí os nossos representantes brigam um pouco, mas é pela segurança da qualidade do produto. Então, às vezes é melhor você demorar um pouco mais para lançar o produto e ter um produto que você tem certeza da qualidade dele do que lançar por lançar e acabar tendo um problema, e esse problema degrada o relacionamento que a gente falou tanto, né, com o distribuidor e com o cliente final. Então, esses produtos eles seguem alguns padrões lá, que o Juliano ele faz, né, Juliano, no dia a dia dele, e são produtos realmente desenvolvidos aqui com qualidade de OEM. É interessante porque eu, como compradora, né, da JS, tive o privilégio, né, de conhecer a Shoes com a equipe de compras também. E realmente é tudo isso que o Wilson está falando, né? O Juliano está sendo modesto. Então a gente foi conhecer conhecemos vários laboratórios, a qualidade, a limpeza, assim. É impressionante quando a gente tem a oportunidade de visitar o fornecedor e a gente ter outra visão. Então, a gente que está com a marca que estávamos introduzindo, fizemos a questão de poder visitar, né? Até porque a JS prisa por qualidade, né? Priva por qualidade, e o nosso cliente é em primeiro lugar. Então, a gente precisa sim visitar para a gente poder ter essa confiança, né? Na marca que a gente está colocando. E realmente foi além das nossas expectativas essa visita na Shoes. E realmente está de parabéns, tá, Juliano? Que bom, ficamos felizes aí com essa impressão passada aí. Então, vamos lá, né? O compressor de ar 816-027 é 100% intercambiável com as principais marcas. Fale um pouco disso e outros principais benefícios para clientes e distribuidores. Em relação ao compressor, né, a gente tem uma linha hoje, né, como o Gustavo Wilson já comentou, muito forte, né, e a gente tem essa preocupação da intercambiabilidade, né. O item, ele pode ser aplicado diversos reparos neles do mercado, né, de reposição. Isso gera uma segurança na hora da venda, né. Então, tiramos aquela preocupação de durabilidade do produto, né, quando acontecer uma reparação, né, que um compressor, em média, ele é reparado em torno de 3 vezes durante a vida útil dele até ele ser substituído. Então a gente reconhece isso e tem essa preocupação de oferecer um produto completo, né? Um produto com uma solução completa, com uma vida útil completa, né? Então essa seria uma preocupação nossa em todos os nossos outros produtos também, né? O que eu posso falar muito para vocês, assim, de diferencial que a gente pode falar, principalmente na linha de compressor, né? A Shoes hoje ela foca muito no serviço, assim, né? O que seria o serviço? Compressor é uma linha que algumas vezes sofre um pouco de problemas externos, né? Se não está com um filtro adequado. Um óleo contaminado. Um óleo contaminado, uma mangueira lá de admissão que está com uma rachadura e está entrando sujeira. Ele acaba tendo problema já com pouco tempo de vida útil, ou às vezes... simplesmente tem uma dúvida. Então a gente tem hoje o nosso canal 0800, a gente tem o WhatsApp... E a gente trata a solicitação de garantia, trata a reclamação, trata isso como um serviço, né? Por exemplo, hoje nós temos 2 engenheiros automotivos lá que recebem essas solicitações, né? E já dão uma demanda personalizada, né? Então não é televendas, um telemarketing, né, agência, enfim, terceirizado. Então hoje, se você ligar lá para o 0800, você vai ser atendido de forma rápida e com um profissional especializado do mercado. Um profissional que está lá atuando lá dentro de todo esse sistema que eu comentei com vocês, né, de melhoria contínua. Então eles têm tarefas integradas, porque assim, a gente não tem um volume muito grande de reclamações, então a gente também opera outro... Graças ao seu trabalho. Não querendo me gabar, mas já me gabando. Dando crédito a quem deve. Se um cabelo ele teria feito isso. Dando crédito a quem deve. Uns 15 anos. E eu tinha um cabelão.
Não, mas geralmente as empresas, assim, esse suporte técnico, ele é feito com um colaborador, um teleatendimento mesmo, Sim. e ele tem uma FAQ de possíveis perguntas e respostas. Exato. Se algo se sobressai àquela FAQ, que são perguntas comuns, respostas comuns, aí sim, um profissional, um engenheiro é acionado. Isso é sim um diferencial. No nosso caso é direto, como ele falou, né? A gente inclusive tem um WhatsApp. Esse WhatsApp, o cliente, por exemplo, vocês aqui da JS, o vendedor, ele tem acesso a esse WhatsApp, ele pode passar para o aplicador lá. O ideal é que a peça ainda seja montada no veículo, né? Seja no caminhão ou no ônibus. E ele filme o que está acontecendo, passe nesse WhatsApp, e aí o pessoal do Juliano, porque uma coisa que é legal lá na Schultz, o nosso departamento de produto ele é integrado com o departamento de garantia. Eles ficam no mesmo laboratório, na mesma sala, né? Então o Juliano está de frente para o pessoal que faz análise de garantia. Então o produto que ele desenvolveu, ele está vendo o que está acontecendo, o retorno que está dando, que é esses controles de índice que ele estava falando. Então, o engenheiro, quando recebe o vídeo, ele já sabe, como você falou, já tem o histórico, você já sabe os problemas que aquela peça pode dar ou não, dependendo da aplicação A ou B, ou como foi feito, né? Então ele aplica alguns testes e esses testes são feitos online. Resolveu o problema? Resolveu, ótimo, toca a vida. Putz, não resolveu, é um problema, não conseguimos identificar, porque às vezes não quer dizer que você não identificando seja um problema da peça. Mas pode ser. Então, nesse caso de dúvida, a gente acaba acionando vocês, falando assim, o cliente tal já fez o teste, não resolveu o problema com ele está indo aí trocar a peça, já pode trocar, a garantia já está feita, a gente já fotografou a plaqueta e tal, então troca para ele, manda essa peça para nós e a gente vai avaliar o que de fato ocorreu. E aí é feito um laudo, enviado, etc. Então esse é o serviço que ele estava falando, que eu acho que adianta muito o lado do cliente final, porque ele tem pressa, ele precisa liberar esse caminhão, se é uma frota, é um ônibus, não pode ficar parado, tá parado é dinheiro parado, então isso tem que ser... O segmento é rodeado de prazos. Exatamente, então tem que ser ágil, então assim, a gente prima muito por isso. Até um tempo atrás, né, Juliano, houve alguém lá, eu não lembro quem, falou assim, por que a gente não mecaniza isso aí, esse atendimento? Põe um robô para atender os clientes? Não. Aqui é assim, a pessoa vai ter alguém que vai atender e vai falar, e tem que ser algum especialista. Não pode ser qualquer um que está lá atendendo essa linha de telefone. Perfeito. Bom, a gente tem um produto, o servo de embreagem 816 30190, que é reconhecido por eficiência e suavidade. Quais são as qualidades técnicas que fazem ele ter esse diferencial de performance, Juliano? Quando a gente desenvolve um produto, né, a gente não cai naquela tentação, às vezes, de fazer economias, né, ou ajustes. A gente procura fazer um produto robusto mesmo, né? O que você vai encontrar num servo de embreagem nesse específico ou em toda a nossa linha? É um produto adequado, que ele tenha a performance e eficiência que ele deva ter, né? Ele não vai mudar lá as características originais do carro, do veículo, né? E ele é um produto completo. No caso do servo, que eu posso contribuir, alguns servos de mercado, eles vendem sem a haste, vendem sem a proteção de borracha. O nosso item é um item completo, né? Se ele tem lá o sensor de desgaste, o nosso vai com o sensor de desgaste. Se ele deveria ter a coifa, vai com a coifa. Se ele deveria ter a haste e a haste correta, ele vai com a haste correta. Então a gente vende a solução completa, não meias soluções para atender às vezes questões de precificação. Para mim lançar um produto eu preciso chegar nesse preço. Não, a gente procura o produto ideal e aí após isso a gente continua a evolução do lançamento desse produto, né? Então a qualidade é sempre uma premissa, né? E em nenhum momento lá eu sou, vamos supor assim, assediado para que fuja disso. Então a qualidade é a premissa. Então, no caso eu que posso definir se o produto vai para frente ou não em questão de qualidade. Após isso, a gente faz a avaliação comercial, enfim, dá toda a tratativa do produto, né? Inclusive isso é importante, né? Porque isso é um diferencial no mercado, né? A gente, até o Gustavo falou antes na questão de precificação de produto, e nem sempre a gente consegue ser o mais competitivo em preço, né? Mas, por exemplo, no servo de embreagem, a gente pode ter certeza que o nosso servo tem a qualidade do mesmo servo que estava lá no caminhão originalmente. Sim. Né? Então, isso é importante.
Vai custar um pouquinho mais caro? Custa um pouquinho mais caro. Mas você tem certeza da qualidade que você está colocando lá, do produto que você está aplicando, que você não vai precisar, não tem nenhuma pegadinha, você comprou, pagou mais barato, mas você tem que comprar a haste, que a haste não está aí, entendeu? Então acaba não valendo a pena. Então a gente sempre, às vezes a gente tem algumas discussões, né? Até outro dia a gente estava falando de uma válvula, né? O Juliano perguntou para mim, mas tem fulano que vende assim, vende assado, eu tô pensando, eu vou lançar ela completa. Não. Lança completa. Quanto mais completo, melhor, né? Porque você evita esse tipo de situação. Sim. Já que nós estávamos falando de válvula, a válvula de escape 816-3049 é essencial para o sistema pneumático. Quais as características que asseguram essa durabilidade e essa confiabilidade desse componente? Esse o item é legal ser falado, que ele é um item simples, relativamente barato, e às vezes no mercado ele acaba sendo assediado, e a gente vê algumas soluções não muito inteligentes. Soluções criativas. E esse é o item que ele é... algumas. Você tem placa, exemplos. Por exemplo, itens às vezes simples, de alto giro e tal, a gente vê soluções criativas aí no mercado. Esse item, basicamente, ele é composto por alumínio e borracha. Então a gente tem uma preocupação em ter o melhor fornecedor de alumínio, ter a melhor usinagem desse alumínio, acabamento, e principalmente a borracha. Às vezes tem toda uma... Esse produto, ele tem 85% dele é alumínio, 15% é um diafragma de borracha. Esse diafragma, ele tem vários fornecedores. A gente busca o melhor fornecedor. A gente faz teste, busca que essa borracha tenha a durabilidade correta. Voltando, a gente busca ter a qualidade, né, dentro do produto. Primeiro, a melhor qualidade possível, né? Ou até mesmo fazer a melhoria desse produto, como eu comentei com vocês, né? Se a gente, às vezes, na utilização do produto, às vezes ele é utilizado de formas que a gente não imaginava, né? O mercado, às vezes, nos impõe situações adversas. A gente busca melhorar para atender a demanda do mercado que a gente atua, né? Por exemplo, essa válvula ela pode ser aplicada como adaptação em máquinas agrícolas, né? Então, ela exige muito dessa válvula quando ela é aplicada em máquinas agrícolas. É nesse sentido que ele está falando da melhoria na qualidade da borracha do diafragma dessa válvula, porque ela vai para um trabalho excessivo, além daquilo que ela foi projetada originalmente, que era para um serviço em caminhão. E aí, quando ela vai para uma máquina agrícola, ela vai para um trabalho excessivo e ela precisa ter uma melhoria. Então, acaba tendo uma melhoria na peça, no serviço ali que a gente entrega para o cliente, sem que ele perceba uma diferença de custo, porque ele acaba comprando essa peça aí para aplicação em caminhão, um preço bem competitivo no mercado, né? Porque ela realmente é uma peça bem simples, mas a gente acaba aumentando o nosso custo, né? Diminuindo a nossa margem, mas entregando um produto que a gente tem certeza da qualidade dele. E que vai atender a aplicação. Exatamente, inclusive essa aplicação que foge daquilo que ele foi projetado originalmente. Perfeito. Vai fazer uma adaptação, vamos escolher shoes que tem a qualidade. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Já eu vou encerrar, mas eu gosto de sair, né, do que já foi ensaiado. Sou dessas. A gente tem aqui algumas dessas peças aqui. Juliano, você tem alguma dica de aplicação? Ou se você pudesse falar dentro dos produtos que a gente tem aqui na mesa? Olha, tome esse cuidado na hora dessa instalação. Porque a gente já faz o quê? A gente já coloca em prática aquele nosso plano lá pra frente. Tem algum erro que ocorre aqui ou algum conselho que você possa dar na hora da aplicação desses produtos? Eu acho que, no geral, em todos os produtos, é buscar a aplicação correta. Às vezes, essa informação é difícil, então a gente tem nosso catálogo de produtos, a gente tem nosso 0800. A gente convida a todos, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, ou até mesmo conversar sobre algo, pode ligar para o nosso 0800, a gente vai ter o prazer em atendê-los lá, consultores ou clientes. E, no geral, o que eu posso te dizer? Aplicação, se tiver dúvida da aplicação, nos consulte. Aqui nós temos a catraca e o compressor, né? O compressor, o grande inimigo do compressor é contaminação externa. Então, o que eu posso te dizer de dica? Quando vai trocar o compressor, tente identificar por que está sendo trocado o compressor. O que aconteceu com o compressor anterior. Se ele estava admitindo sujeira, então provavelmente o próximo que você colocar, se você não olhar externamente ele, né, buscar a causa raiz, esse próximo item, né, ele vai acabar sofrendo os mesmos problemas e tendo uma vida útil encurtada, enfim. Isso acho que vale para tudo, assim, né, no mercado de reposição. Itens complementares, né, olhar também.
Mas o caso do compressor, eu acho que a contaminação é o grande vilão lá que a gente combate, né? Que a gente tenta sempre tá compartilhando essa informação com todos, né? As catracas de regulagem, né? Ele é um produto muito sólido, já consolidado no mercado. Então, a aplicação também e buscar sempre fazer a regulagem dela, no caso das manuais, né? Que às vezes é esquecido, né? E acaba, às vezes, por uma questão rápida, lá que você vai gastar 5, 10 minutos para fazer uma simples regulagem nela. Você não tem a eficiência correta no freio, a gente sabe que as consequências de não ter um sistema de freio 100%, né, pode ser muito drástico, né, visto você ir lá tirar um tempinho para lá olhar o sistema, dar uma regulada, vendo se está tudo ok, né. Complementando, no caso da catraca, do ajustador de folga, é importante a qualidade da graxa. A gente não vende graxa, a gente não produz graxa, é uma dica, Juliano. Mas é importante a qualidade da graxa que é aplicada, porque sofre com temperatura, né? Ali a roda ali no eixo excede ali os 200, 300 graus, né? No uso, principalmente descendo uma serra. E se a graxa não for de boa qualidade, você vai ter um problema de frenagem. No caso do compressor, além do ar, né, da alimentação do ar, você tem um problema do óleo também. O óleo contaminado também prejudica a vida útil do compressor. Então, sempre trocar o óleo, o filtro de óleo para aquele especificado do caminhão. Nem sempre o mais barato é o melhor, né? A melhor solução. Às vezes você está com dinheiro curto para investir, mas aquilo vai sair mais caro porque um compressor custa em média R$2.000, R$2.500. E aí, porque você quis economizar no óleo, no filtro de óleo, o compressor durou lá 2 meses. Então, esse é um problema. Obrigada pelas dicas, acho que já explorei o conhecimento de vocês aqui, mas foi um prazer recebê-los. Estefânia tem contato direto com vocês da Schultz, ela é responsável por essa parceria JS Schultz. Foi um prazer receber você aqui também, Estefânia. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade aqui, agradeço vocês mais uma vez por estar aqui na nossa casa e serão muito bem-vindos sempre. Obrigado. E se você é cliente, nosso time JS quer saber mais sobre dicas de aplicação, tenha dúvidas sobre a Schultz, consuma o treinamento que já está na universidade. Um beijo e até o próximo Pô de Peças. Valeu.